Mas antes, vamos fazer uma viagem? Estados Unidos, o país que mais envia missionário no mundo, com uma população de 325 milhões de habitantes. O cristianismo é a religião mais popular nos Estados Unidos. Cerca de 73% dos americanos são cristãos. No entanto, esse número tem se mostrado preocupante a cada ano. Em 1990, por exemplo, existia 86% de cristãos. Em 2001, 78%. Temos vivido uma diminuição expressiva da nação cristã que tanto fez pelo Evangelho. Precisamos nos voltar e retribuir, orando e enviando trabalhadores. Agora vamos para Portugal. O país de Portugal possui 10 milhões de habitantes. Apesar de ser um país de confissão cristã, a reforma protestante nunca alcançou êxito naquela nação. Por isso, a trágica estatística de apenas 1% de cristãos evangélicos faz desta nação um país não alcançado pelo evangelho genuíno de Cristo Jesus. Oremos para que a influência do espiritismo e bruxaria decaia em Portugal, que a idolatria perca sua influência na vida dos portugueses e para que Deus levante mais e mais missionários à obra. E seguimos para a África do Sul, com cerca de 55 milhões de habitantes, sendo 81% cristãos, mas só 21% desses protestantes. É um país com muita diversidade cultural e também religiosa. Devemos orar para que o perdão seja o alvo daqueles que sofreram com a segregação racial e para que diminua a pobreza. Na África Ocidental, cerca de 16 milhões de pessoas praticam o vodu. Em muitas nações africanas, grande parte da população tem algum envolvimento com práticas de bruxaria e feitiçaria. 27% dos 4 mil povos menos alcançados do mundo estão na África. Mais de 800 línguas africanas têm carência em relação à tradução da Bíblia. Ore por este continente, pois carecem de missionários. E vamos até Israel, com uma população de 8 milhões de habitantes. É difícil precisar, mas algumas pesquisas somam 120 mil cristãos vivendo em Israel. No entanto, mais de 70% desses cristãos são estrangeiros. Estima-se que judeus convertidos são cerca de 18 mil. Há cerca de 150 congregações nesse país. Importante dizer que ainda há falta de liberdade para evangelizar livremente nas ruas. Portanto, organizações religiosas agem de maneira muito discreta, usando mais o contato pessoal. E seguimos para a China, com uma população de 1,3 bilhões de habitantes. É um dos países mais fechados para o Evangelho de Cristo. Na China, o governo permite um grau limitado de liberdade religiosa. Porém, a tolerância oficial só é estendida aos membros de organizações religiosas aprovadas pelo Estado. As religiões tradicionais são budismo, confucionismo, taoísmo e a religião tradicional chinesa. Há muitas dificuldades em evangelizar nesse país, como, por exemplo, o difícil aprendizado do mandarim, língua oficial da China. Os cristãos também são bastante perseguidos e muitas vezes pregar o evangelho pode lhe custar a vida. Há muitas igrejas clandestinas e a evangelização tem que ser realizada com muito zelo. Recentemente, o governo chinês proibiu a venda de Bíblias em sites e lojas. Sendo assim, organizações têm enviado Bíblias para missionários poderem distribuir no país. É um país que carece das nossas orações.
E finalmente chegamos ao nosso querido e amado país Brasil, nossa pátria amada e tão maltratada. Somos em 207 milhões de brasileiros. Em 2000, a religião católica representava 73% do total em nosso país. Em 2010, era 64%. Evangélicos somos em apenas 22%. Somos um país de muitos católicos, espíritas, testemunhas de Jeová, candomblés, e o islamismo também tem crescido em nosso país e hoje conta com mais de 50 mesquitas. Ainda possuímos muitas cidades e povos que não foram alcançados. Dentre eles estão: existem 117 tribos indígenas no Brasil ainda não alcançadas. Na Bacia Amazônica há 37 mil comunidades ribeirinhas. 10 mil dessas não possuem missionários. O Brasil possui cerca de 800 mil ciganos que carecem de evangelização. Mais de 10 milhões de pessoas surdas e mudas em nosso país, e menos de 1% se declaram evangélicas. Deus hoje nos desafia. Olharmos além dessas paredes. Deus nos desafia a abrir nossos olhos e nosso coração. – 85 mil pessoas no mundo morrem por dia sem ter ouvido falar sobre Jesus. A média anual de oferta no Brasil é de apenas R$ 1,30.